Paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu irei trazer duas dinâmicas para que vocês possam estarem utilizando aí na aula de vocês de domingo, que estará falando sobre o ídolos na família. Então, esse será também o tema da primeira dinâmica. Antes de começar, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clique no sininho de notificação para você estar recebendo todos os vídeos. Vou tentar deixar aqui toda semana um vídeo de dinâmica para estar ajudando vocês aí nas suas aulas, ok? Vamos lá então. O tema é ídolos na família, o tema da primeira dinâmica que eu estarei passando para vocês. O que você irá precisar para essa dinâmica? Você irá precisar de folhas de sulfite ou uma folha de caderno que seja, e lápis ou caneta, para você estar entregando aí para os participantes da dinâmica, para os seus alunos, ok? Você estará começando pedindo para que os alunos, né, os seus alunos, aqueles que irão participar da dinâmica, escrevam em uma folha pessoas da família que eles consideram seu ídolo. Quem pode ser essa pessoa? Pode ser o pai, pode ser a mãe, o avô, tio, primo, um parente distante, alguém que eles considerem como um ídolo para eles, uma pessoa importante, uma pessoa de referência. Na parte 2 você vai pedir para que eles compartilhem o nome desse ídolo ou dessa pessoa com o grupo. Ele estará falando ali quem é essa pessoa que eles consideram como um ídolo para eles. É claro que existem alguns que não irão querer falar o nome, de repente é alguém importante, eu não quero falar. Tudo bem, mas os que tiverem disponibilidade, eles podem estar falando ali o nome daquela pessoa. Vamos então para o terceiro passo. O terceiro passo, você irá pedir para que eles escrevam, né, uma ou duas características dessa pessoa que eles consideram importante, que eles têm como ídolo na vida deles. No quarto passo, você vai pedir para que eles compartilhem essa característica. Então ele irá falar para o grupo o que essas pessoas que eles consideram importante, que eles têm como ídolo, fazem de tão importante que traz para ele essa vontade de ser igual, de se espelharem nessas pessoas. No quinto passo, vocês pedirão para eles refletirem sobre como eles se sentem em relação a essas características. Essas suas características são alcançáveis e saudáveis para eles mesmos. Então, assim, depois que eles escreverem, né, quais são as características que chamam a atenção deles, você vai pedir para que eles coloquem no papel se essas características, se elas são saudáveis, se são importantes para eles realmente, para que eles sintam vontade de seguir, para que eles sintam vontade de serem iguais a essas pessoas ou de terem eles como uma referência. E por fim, na última parte, você vai fazer uma discussão em grupo sobre as expectativas e pressões que podem surgir ao ter ídolo na família e como isso pode ser prejudicial. Discuta também como isso pode alterar a autoestima, a identidade e bem-estar emocional dos participantes. Então, assim, tem uma pessoa que é tão importante, mas será que eu consigo? Será que eles conseguem alcançar aquela expectativa que eles têm sobre essas pessoas? Será que eles conseguem ser igual? Será que isso não faz com que eles sintam um pouco menosprezado ou que a autoestima seja um pouco baixa por não alcançar, por não conseguir ser igual a essas pessoas? E aí você vai conversar com eles a importância de cada um ser quem realmente é e buscar uma identidade, um foco
pessoal próprio dele e não da outra pessoa, certo? Encerrando, falando o quanto esses ídolos são prejudiciais para cada pessoa que tem assim, esses ídolos, né? É claro que você precisa colocar que em alguns casos a pessoa quer seguir aquele exemplo, existem situações que você não vai considerar como ídolos. Então, antes de aplicar a dinâmica, pense um pouquinho, reflita sobre a questão de cada um, o que cada um pode falar, para não confundir a mente aí dos seus alunos. Ok? Fechando então, essa é a primeira dinâmica, estarei indo agora para a segunda dinâmica. Na segunda dinâmica, iremos falar sobre a tenda de Raquel. Então esse é o tema da segunda dinâmica, tenda de Raquel. Se você utilizou a primeira folha e caneta, na segunda você também estará utilizando folha e caneta. Você pode estar fazendo uma ou até mesmo as duas, dependendo do tempo que você tem. Lembrando que você como professor precisa ter a sensibilidade de saber o horário certo de fazer essa dinâmica. Você pode começar a aula já fazendo, ou você pode começar a sua aula explicando a lição e depois, no meio da aula, você dá uma pausa e fazer a dinâmica, ok? Vamos lá então. O material que você vai usar é caneta e papel, como eu já havia falado, e aí você explica aos participantes que a dinâmica é baseada na história bíblica da tenda de Raquel, que pode ser encontrada no Antigo Testamento, na Bíblia. Na história, Raquel, uma personagem bíblica, roubou os ídolos de seu pai Labão quando ela e seu marido Jacó fugiam. Então você vai fazer ali a explicação de como funciona a dinâmica, falando para os seus alunos que é baseada na história de Raquel e Jacó e o seu pai Labão, ok? Primeira coisa que você vai fazer é dividir o grupo, né, em duplas ou pequenos grupos, que seja de 3 ou 2, para que eles consigam ali interagir. Feito isso, você distribua o papel e a caneta para cada grupo, para cada dupla ou grupo. Explique que cada grupo ou dupla vai criar uma lista de ídolos que podem ser encontrados na tenda de Raquel. Esses ídolos serão representados simbolicamente de coisas ou conceitos que podem se tornar ídolos em nossa vida, ou seja, algo que pode ocupar um lugar elevado de adoração ou valor, muitas vezes em detrimento de Deus, de nós mesmos ou de outros. Tá? Então, depois que dividir o grupo em duplas ou trio, você vai pedir para que eles coloquem ali, anotem naquele papel, coisas que eles acreditam ser importantes na vida deles. Coisas como, por exemplo, o dinheiro e posses materiais, sucesso e reconhecimento social, beleza e aparência física, tradições e costumes familiares, enfim, coisas que eles acreditam que sejam ídolos, que podem tomar ali, de certa forma, o lugar de Deus na vida das pessoas. Dá um tempo aí de uns 15, 10 minutos, dependendo do tempo que você tiver disponível, né, na sua aula, que não vai atrapalhar a sua aula, o decorrer da sua lição. E depois pede para ele escrever palavras, frases ou até mesmo desenhos, símbolos, alguma coisas que representem aí os seus ídolos, né, se caso eles não quiserem colocar as frases ou as frases e esses desenhos. Depois que fizerem isso, você vai pedir para que cada grupo compartilhe, né, eles vão estar falando com os outros grupos o que eles colocaram no papel. Faça ali uma discussão entre eles, né, o que um acha importante, o que o outro acha importante, para você ter noção ali
do contexto do que eles colocaram. Depois você vai fazer uma reflexão como esses ídolos podem ser prejudicial, né? Vai falar, se colocou dinheiro, vamos falar o que o dinheiro pode ser prejudicial para que as pessoas que têm isso como ídolo. É bom deixar claro que não é o fato da pessoa ter que trabalhar, o fato da pessoa ter dinheiro um pouco a mais, ou ser rico, enfim. Isso precisa ficar claro que essas coisas não podem tomar ali o lugar de Deus, não pode ficar no lugar de Deus. Então esses é considerado então ídolos, tá? E no final concluir a dinâmica destacando a importância de identificar e lidar com os ídolos em nossas vidas, para que possamos viver de forma equilibrada, centrada em Deus e em nossos verdadeiros valores. Ok? Então essa é a segunda dinâmica. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu estarei tirando aí as dúvidas. E outra coisa, estarei deixando também na descrição o esboço da dinâmica. Então aí você pode estar lendo, se você quiser aplicar ela na sua sala, você pode estar dando uma lida e caso tenha dúvida, você deixa nos comentários. Ok? Essa é a segunda dinâmica. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!